Muita alegria, nós estamos iniciando mais uma reunião da Associação Médica Espírita Carioca. Oi, agora melhorou. Nós vamos ouvir uma Ave Maria, vamos fazer a nossa prece inicial. Ave Maria, vamos procurar relaxar, vamos procurar descontrair um pouco, nos equilibrarmos depois de um dia de trabalho, um dia de cansaço, engarrafamento. Depois o nosso querido Roberto vai fazer a apresentação do nosso palestrante, do Bruno, e no final a Bárbara vai fazer a nossa prece. Apaga um pouquinho. Por favor, vamos desligar os celulares. É muito desagradável, às vezes, estar na Ave Maria e tocar um celular, né?
Ave Maria. Querida Mãe Santíssima, querida amiga, protetora de todos nós, que nos envolve com seu manto sagrado em todos os momentos de nossa vida. Mãe maior de nossas vidas. Quantas vezes nos debruçamos no seu colo, na alegria da vida, nos problemas do cotidiano, nas desesperanças, mas, no entanto, essa certeza da sua presença em nossa vida nos traz sempre o ânimo e a confiança de um amparo amigo. Sabendo sempre, Mãe, que como uma mãe que abraça os seus filhos, nós estamos sempre amparados, apesar de que muitas vezes, pequena ingratidão, talvez até maior nossa, esqueçamos da sua presença. Essa presença envolve os nossos olhos. Essa presença que une neste momento os nossos corações. Essa presença que se encontra na capelania de todas as religiões. É a presença do amor, é a presença da esperança e da fé, na certeza que nós vivemos. E assim, querida Mãe, amparados, sentindo verdadeiramente esse sentimento maior a palpitar nos nossos corações, que nós só temos a agradecer por tudo que temos recebido, pela nossa vida, nossa saúde, pelas oportunidades de trabalho, mas sobretudo, querida Mãe, por estarmos sempre contigo. Permita então, Mãe, e todos os amigos espirituais que nos assistem e nos acompanham, que nós iniciemos a reunião desta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. O nosso presidente Luiz Felipe me deixou uma honra muito grande em apresentar o nosso palestrante de hoje. Hoje é uma noite muito especial, um olhar diferente, mas completamente integrado a todas as reuniões já acontecidas da Associação Médica Espírita Carioca. O privilégio de termos hoje conosco aqui o Bruno, dá para a gente ter uma ideia pequena pelo currículo que está ali, uma formação acadêmica de filosofia, de religião, de prática de capelania. Além disso, um profissional extremamente dedicado ao acolhimento. A segunda parte do currículo do Bruno diz respeito às áreas que ele atua. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes, e é realmente assim, muito envolvente a mensagem que ele traz. A mensagem, essa casa se chama Movimento de Amor ao Próximo. A mensagem de amor ao próximo que ele traz, mas com essa roupagem que a gente procura trazer a informação médica integrada
com o coração de cada um, com o entendimento de cada um, com a filosofia de vida, com a ciência, com a sua própria religiosidade. Então, eu queria agradecer muito, Bruno, a sua presença aqui, né? Realmente é um privilégio. O Bruno está, inclusive, lançando um livro agora, eu espero que ele fale um pouquinho, e queria então dar a palavra a você, até 8h30, não é isso? Para que a gente possa depois ter um pouquinho de debate aqui também. Muito obrigado, é uma honra poder ouvi-lo mais uma vez. Obrigado, Sr. Roberto. Queria agradecer primeiro o convite, né? E segundo, a presença de cada um aqui, que para mim é muito significativo, na segunda-feira à noite, a gente poder estar junto. E eu queria conversar um pouquinho sobre o tema da espiritualidade e saúde, as conexões com o sagrado. Rapidinho eu queria falar como é que eu vim parar nesse lugar que eu estou hoje, né, da assistência espiritual, como capelão hospitalar. Eu sou mineiro, do norte de Minas Gerais, me mudei para o Rio de Janeiro para estudar teologia, porque eu tinha um sonho. A minha formação ela é toda protestante, evangélica, e eu queria ser missionário. Eu vim para cá para poder estudar para ser missionário. A minha visão de missão na época, aos 19 anos de idade, era converter todo mundo para a minha religião, porque eu achava que a minha religião era correta. O tempo foi passando e eu comecei a entrar e aprender mais e descobri que eu vim pelas motivações equivocadas. Primeiro dia, fui trabalhar como estagiário na capelania do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Ainda como teólogo, eu lembro que peguei minha Bíblia, pus debaixo do braço, entrei no hospital pensando, hoje eu vou falar do Evangelho para todo mundo aqui e fazer todo mundo converter para a minha religião. E de lá, nesse primeiro dia, completamente decepcionado, porque não me deixaram fazer isso. E eu comecei a aprender o que era o trabalho de capelania. Comecei a trabalhar nesse hospital, senti a necessidade de aprofundar os estudos, fui fazer filosofia. Foi quando uma ex-diretora do INCA, da unidade 4 do INCA, a doutora Cláudia Neighbor, foi estudar na Inglaterra, no principal centro de cuidados paliativos do mundo, que se chama St. Christopher Hospice. E lá ela conheceu uma médica chamada doutora Cicely Saunders, que é o maior nome dos cuidados paliativos modernos, né? E em uma conversa com a Saunders disse a ela que seria impossível falar de saúde sem falar também de espiritualidade. A pergunta óbvia que essa médica brasileira fez com a doutora Saunders é: do que você está falando? Porque aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando. O que a doutora Cláudia via ser realizado aqui no Brasil? É o trabalho que eu acreditava que eu ia fazer, né? É o trabalho de religiosos que entram no hospital para poder levar a sua fé. É disso que você está falando? E na nossa formação a gente não aprendeu sobre isso, né? Na nossa formação em saúde no Brasil, são raros os lugares, e os poucos que tem, inclusive o Dr. Roberto dá aula em alguns deles, que tem a disciplina de espiritualidade dentro do currículo, mas ainda são poucos os lugares. Se a gente for comparar, é o Brasil inteiro. Então a doutora Saunders apresentou para ela o capelão do St. Christopher Hospice. Ela passa uma semana com esse capelão, aprendendo o que vinha a ser um cuidado espiritual, e quando volta para cá, para o Rio de Janeiro, procura quem estava fazendo algo parecido, e foi assim que chegou até mim. O que ela me propôs na época foi tudo que eu sempre sonhei fazer, mas até então nenhum diretor de hospital tinha me dado essa chance. E eu fui, há 20 anos atrás, iniciar o trabalho de assistência espiritual no INCA 4, na unidade 4 do INCA, unidade exclusiva de cuidados paliativos. Nós fomos o primeiro trabalho de capelania do Brasil a evoluir no prontuário de pacientes, fazer parte da equipe multiprofissional. Hoje, tanto a residência médica quanto a residência multi do INCA tem a disciplina de espiritualidade, o mestrado também tem disciplina de espiritualidade, que eu dou aula, e dediquei minha carreira acadêmica a isso. Depois de 10 anos no INCA, voltei para a academia para fazer mestrado, fiz mestrado em Ciência da Religião, na Federal de Juiz de Fora,
e esse ano concluí meu doutorado em filosofia na UERJ. A gente vai conversar um pouquinho nessa noite, um pouco tanto da pesquisa que eu realizo, quanto também quero trazer algumas experiências práticas, porque eu acredito que uma coisa não pode viver ou não vive dissociada da outra. E aí eu queria começar com uma frase do Eric Kessel, quando afirma que o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Talvez aqui resida a maioria das nossas crises na vida, que é uma crise de diagnóstico. Se a gente não identifica aquela dor, aquele sofrimento, a gente não vai conseguir aliviar aquele mesmo sofrimento. Nem toda dor a gente trata com analgésico. Existem dores mais profundas que a gente precisa avaliar. É um médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, durante muito tempo trabalhou lá, chamado Dr. Salomão Scheib, escreveu um texto inspirado em uma paciente que ele teve de 16 anos de idade, de nome Doralice, que trouxe tantas lições para a sua vida, que ele decidiu que queria compartilhar essas lições com outros colegas, seus pares, outros colegas médicos. Ele escreve um texto chamado A Lição Doralice. Interessante que ele começa e termina o texto pedindo perdão a ela. Será por quê? Ele diz mais ou menos assim: perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego, preocupado com os males do corpo, esqueci seu espírito mais doente ainda. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra os seus pais, traía o seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha à mão na modesta cozinha onde sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando quais problemas tão graves a levariam aos 16 anos a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimento teriam ferido tão profundamente o cerne de sua própria existência, ainda tão tênue e indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos de sua mãe? Por quê? Fosse qual fosse o motivo, não seria tão grave assim. Você, chegando à idade adulta, veria como é banal e sem importância aquilo que parece grave e assustador na juventude. No momento, eu precisava salvar sua vida. Foram 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que possuía em seu corpo, dias e noites de cuidados de médicos e enfermeiras, era o balanço sumário de sua cura. Apressei-me a dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias da técnica, o funcionamento do novo esôfago absorviam minha atenção. Ao despedirmos, pedi que voltasse dentro de 3 semanas para novas radiografias de controle. Você que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso, agradeceu e foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo no próximo congresso médico como coroação final. Porém, você reservara para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. 2 dias após haver nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco que a cobria, admirei-me vê-la tranquila, quase feliz. Desaparecer aquela tristeza infinita que eu atribuía ao sofrimento físico. Passei a mão por seu rostinho ainda quente, por seus cabelos ainda úmidos, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade,
eu estava cego. Dr. Salomão foi tão fantástico no que ele faz, que ele pensa em apresentar no próximo congresso médico como coroação final. Mas num trecho que fica de reflexão para cada um de nós, onde ele nos diz, em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. O que leva a Doralice ao hospital foi uma tentativa de autoextermínio, de suicídio. O que foi tratado, na verdade, no corpo foi a consequência do problema. O problema principal não foi ouvido. Existem muitas Doralices internadas nos nossos hospitais, gente, sendo tocadas no corpo, mas não sendo ouvidas pela alma. O sofrimento que não é identificado, ele não pode ser aliviado. E a gente ainda teme tentar curar câncer do esparadrapo. Se a vida se restringisse apenas às questões orgânicas, se viver não fosse mais do que um mero existir, talvez se pudesse ver o tempo como uma obrigação a se cumprir, mas há sentido na vida. E como já dizia o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É preciso que a vida se transubstancie em significado, acolher as surpresas, descortinar os sentidos, fazem a vida ser composta como uma sinfonia, repleta de pausas, acentos, idas e vindas, que dão sentido no final, ao se tocar o último acorde. Não, a vida não pode ser medida apenas pela dimensão orgânica do viver, porque viver é mais do que um mero existir. Por isso, para a gente falar de vida e consequentemente saúde, outras variáveis precisam vir à tona, para além das informações que nós obtemos através dos resultados de uma taxa sanguínea, ou aquilo que o estetoscópio nos diz. Para a gente falar de vida e consequentemente saúde, é preciso trazer à pauta, é preciso trazer à tona aquilo que constitui a nossa vida como vida. Está aqui o Bruno na frente de vocês. Bruno que tem muitas características que marcam a minha personalidade. Eu sou mineiro, como eu já disse. Muito fã de cachaça e pão de queijo, não necessariamente nessa ordem. Sou energizado e alimentado pela natureza, eu gosto de estar em contato com a natureza. Sou uma pessoa que ama a música. Mas de repente, quando o Bruno recebe uma pulseirinha no braço e ele entra no hospital, corre o risco de ter a sua identidade confundida com o seu sofrimento, de passar a ser conhecido pelo que sofre, não por quem é, pelo prognóstico que ele carrega, e não pelo seu nome. Não é mais o Bruno com todos os recursos que sempre o ajudou, agora é o CA do 302. E a partir desse momento, a única coisa que importa na vida dele, ou do Bruno, são as taxas sanguíneas, são as informações que os aparelhos ligados ao meu corpo trazem. E a gente invisibiliza toda a biografia do Bruno, que sempre o auxiliou nos momentos de enfrentamento da sua vida. Não é apenas... Existe um tempo na história da medicina onde havia alguns entraves éticos que proibiam o profissional de saúde de abordar as questões espirituais e religiosas dos pacientes. Depois passou a ser aceitável. Hoje não é que seja aceitável, é a prática de uma medicina melhor, levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes e fazer, sem levar em consideração essa dimensão, é fazer da forma equivocada. Bruno, mas como é que a gente pode afirmar isso? Afinal, o que é a saúde, gente? Se a gente for olhar a definição oficial da saúde pela Organização Mundial de Saúde, ela é datada da Carta de Princípios de 1948, que define originalmente que a saúde é um estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Em 1984, na 37ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde, é feita uma sugestão de acréscimo para acrescentar a dimensão espiritual nesse conceito. Alguns assimilam essa incorporação, outros não, e ainda mantêm o conceito original. Isso é uma confusão
né, dentro da academia, mas assim, seja o conceito originalmente elaborado de 1948, seja o conceito sugestivamente acrescido de 1987, a pergunta óbvia que salta aos nossos olhos ao olhar essa definição é: quem de nós em sã consciência pode se considerar uma pessoa saudável, gente? Quem de nós, a começar por nós aqui nesse espaço, pode dizer que vive hoje um estado de mais completo, sem espaços para incompletudes, tá? Mais completo bem-estar físico e mental e social, quiçá espiritual. Alguém, para eu dar um abraço e descobrir o segredo? Vocês vão de convir comigo que a definição de saúde da OMS torna a saúde como algo inatingível do ser humano. Isso é utopia, não dá. E é criticando esse conceito de saúde do OMS que tem um filósofo alemão chamado Jürgen Moltmann, que no seu livro A Ética da Esperança, ele vai trazer a sua definição de saúde quando diz: saúde é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é ausência de dor e transtornos, é a força para viver com eles. Se entendermos como Moltmann entende, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana e passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. Ou seja, a gente não vive a vida tendo a saúde como um lugar de completo bem-estar, de plenitude no qual nós devamos alcançar, mas nós simplesmente vivemos. E ao viver nesse caminho coisas que nos trazem sentido, nos descobriremos saudáveis. É por isso que tem um autor chamado Canguilhem que sustenta que a saúde não é um conceito científico, é uma questão filosófica. Um conceito vulgar em suas palavras, não no sentido de trivialidade, mas vulgar no sentido de que precisa estar ao alcance de qualquer pessoa, capaz de ser enunciado por qualquer sujeito. Por isso talvez a gente encontre um conceito de saúde mais fiel à ideia nos lábios do matuto lá do interior de Minas, ou do sertanejo do Goiás, do que nos acadêmicos das universidades, ou dos cientistas dos hospitais. Talvez aqueles pacientes aprenderam a ver a saúde não como um completo bem-estar, mas como a capacidade de viver, a força para viver em meio às dificuldades. Quem aqui trabalha na área da saúde, eu sei que tem alguns, já se depararam com alguns pacientes que a gente vai entrar para visitar, para atender, e quando ele abre a boca, a gente começa a ouvir, a gente pensa assim: parece que o doente que sou eu, porque a gente ouve tanta vida. Eu quero dar um exemplo para vocês. Esse é o Matorino, paciente que a gente teve no INCA. Ele é de Niterói, professor de educação física, 2 pós-graduações, atleta, não fumante, não alcoólico, câncer de laringe. Matorino tem uma conta no Instagram, que apesar dele haver falecido já tem alguns anos, essa conta ainda é mantida ativa pela sua família, chamada Palavra.combinada, onde o Matorino passava os dias vendo quem fez um post mais triste, ia lá no comentário e escrevia um poema para essas pessoas. Matorino interna no INCA, e ele passava os dias escrevendo poemas para os outros pacientes e para os profissionais de saúde. Matorino nos receitava pílulas em forma de poema. Essa foto é porque o Matorino tinha um sonho de reunir alguns dos seus poemas em um livro. E a gente realizou o sonho do Matorino. A gente conseguiu reunir alguns livros do Matorino, alguns poemas, e publicar em um livro. E essa é a manhã de autógrafos dele, que ele desce para o auditório sem saber o que ele esperava. Quando chega lá, está profissionais, familiares, imprensa e amigos, para a manhã de autógrafos do seu livro Palavra Combinada. Já esgotado, que eu tenho o meu exemplar em casa, não vendo, não dou, não empresto para ninguém, porque quem empresta o livro é bobo e quem devolve é mais bobo ainda. Mas eu queria só dizer um pouco daquilo que o Matorino dizia, pensava e escrevia enquanto, na concepção da OMS, um doente. Eu bailava sozinho na dança da vida, e tolo você ria. Não te culpo me julgar pelo que vê. Sua alma captava a cena vazia. Peço demais exigir valor a quem não entende a coreografia. Amor é liberdade. Aprendi com um passarinho.
mesmo tendo tantas árvores, escolho sempre o mesmo ninho. Nos tropeços da caminhada, em meio ao caos e à correria, peço à vida que nunca segue meus olhos de poesia. Se a vida sair dos trilhos, pense que reclamar é bobagem. Enche sua mochila de fé e aprecie a nova paisagem. Deixe o coração guiar a rota, mas nunca desista da viagem. Madalena era um desses seres que, por sua própria existência, era como que nos encarasse diariamente questionando: quem é o doente aqui mesmo? Pensar em saúde para além desse modelo biomédico que limita o real apenas àquilo que pode ser medido, precisa levar para que a nossa atitude e postura em saúde seja cada vez mais mediadora e menos intervencionista, ou seja, menos uma intervenção pontual diante de uma dor pontual e mais um questionamento diante da vida, diante da existência. Bruno, como isso é possível? A Dulcinea Monteiro dá uma dica para a gente aqui. Antigamente costumava se perguntar ao doente: o que está lhe faltando? Hoje a pergunta é: o que o senhor sente? Talvez, diz ela, se tivéssemos mantido a primeira pergunta, o eixo saúde e doença estivesse em melhor condição. Não apenas o que você sente para uma ação pontual diante de uma dor pontual, mas questões mais profundas e existenciais diante da vida. Do que você sente falta? Vamos falar hoje sobre as suas ausências? Conta para mim. Ficar doente afetou a sua habilidade de fazer alguma coisa que é muito importante para você? Vários autores são unânimes para incluir o tema do sentido da vida quando a gente fala de saúde. E aqui a gente entra no tema da espiritualidade, gente. Porque a espiritualidade nada mais é do que uma demanda de sentido diante da vida. Mas só antes da gente entrar na espiritualidade, porque só para a gente estar numa mesma página aqui, eu não quero trabalhar tantos conceitos, mas para a gente estar numa mesma página, eu quero fazer algumas conceituações breves, mas uma antes da gente entrar na espiritualidade que a gente precisa falar é sobre religião. E o que é a religião? É o Harold Koenig, principal nome no mundo quando o tema é religião e saúde, que define a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. Koenig está certo, a religião é isso. Eu só ousaria acrescentar, inspirado no livro O Enigma da Religião, do Rubem Alves, que a religião também é uma forma de ver a vida. Ou seja, por mais que a religião não mude os fatos do mundo, a religião é capaz de mudar a visão que os indivíduos têm desses mesmos fatos, compreendem? Por mais que a religião não forneça o milagre esperado, a religião é capaz de dar uma linguagem para o indivíduo atravessar a vida, mesmo diante da ausência de milagres. Foi uma vez no INCA que me chamaram no quarto, eu cheguei lá, o paciente havia falecido e ao lado do corpo estava a esposa do paciente, evangélica, extremamente religiosa, não deixava ninguém tocar no corpo porque dizia que ela iria orar e Deus ia ressuscitar o marido dela. A essa altura já estavam no quarto maqueiros, equipe de enfermagem, administração, equipe de segurança, e eu lembro que eu cheguei no quarto, me aproximei daquela mulher e disse: olha, eu cheguei agora, não estou sabendo nada que aconteceu, eu só quero saber o seguinte: o que eu posso fazer por você? Do que você precisa nesse momento? E ela me disse: eu só preciso de 10 minutos, porque eu vou orar e Deus vai ressuscitar o meu marido. E eu falei para ela: tudo bem, eu vou conseguir 10 minutos para você, mas eu queria fazer um acordo com você. Depois de 10 minutos, eu vou entrar sozinho aqui no quarto. A gente senta naquele sofá ali e eu e você vamos conversar. A gente pode fechar esse acordo? Ela: volte daqui 10 minutos. Acordo fechado. Coloquei todo mundo para fora do quarto, fiquei na porta do quarto para não deixar ninguém entrar. Sou surpreendido quando, antes de completar 10 minutos, ela sai do quarto. Ela enxuga as lágrimas, ela olha para mim e diz assim: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode me dar um abraço? Falei: claro que eu posso. A abracei, levei para uma sala para a gente conversar, enquanto o corpo do marido era preparado.
Dentre algumas observações que a gente poderia tirar dessa cena, eu quero tirar tão somente uma: a religião dela não mudou nesses 10 minutos. A mesma religião que contribuía para uma não aderência à realidade é a religião que fornece agora uma linguagem para ela atravessar a ausência do milagre. Então entendam, gente, a religião é um instrumento que as pessoas podem utilizar de forma positiva, mas também de forma negativa. É um autor chamado Kenneth Barnett que pega o conceito do coping, né, e transforma no coping religioso espiritual, que inclusive tem escalas de coping religioso espiritual validadas aqui no Brasil, e ele classifica o coping, ou seja, as estratégias de cunho religioso e espiritual no enfrentamento às crises que a gente enfrenta, que podem ser positivas ou negativas, ou seja, mesmo o uso da religião, e aqui independente da religião, as pessoas podem utilizar de forma positiva, mas também podem utilizar de forma negativa. Bruno, e o que é espiritualidade? Eu pesquei um autor só, que é o filósofo e pedagogo francês Luc Ferry. É um nome importante na França, foi ministro da Educação na França, inclusive, um autor vivo, né, ainda. E ele apresenta a espiritualidade laica. Aqui a possibilidade de significar a vida passa não mais pelo auxílio divino, mas pela filosofia. Muita calma nessa hora, para o Luc Ferry não dizer o que ele não está querendo dizer. E eu vou explicar da seguinte forma. Tem um sociólogo chamado Peter Berger, que no seu livro Dossel Sagrado, ele afirma que desde as sociedades mais primitivas, a religião sempre exerceu um papel de legitimação coletiva. Muito mesmo antes do cristianismo como religião estruturadora da sociedade ocidental moderna, gente. Ele está falando das sociedades mais tribais, quando a religião ainda era associada ao sol, à natureza, à lua. Desde as sociedades mais tribais, as religiões sempre exerceram um papel de legitimação, ou seja, de monopólio da verdade, de dizer para as pessoas o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade ou o que é a mentira. As pessoas, ao longo da história, sempre nas sociedades, recorriam à religião para buscar distinguir o certo do errado. A pós-modernidade traz um fenômeno que é chamado de secularização, com a total consciência, que eu vou explicar aqui de uma forma muito breve, um fenômeno que é muito mais amplo. A secularização é a realocação da dimensão religiosa, ou seja, a religião perde seu poder de influência, a religião perde o monopólio da verdade. O que isso significa na prática é o seguinte: com o advento da pós-modernidade, os indivíduos, quando querem distinguir o certo do errado, a verdade da mentira, a religião é uma voz que eles vão buscar, que as sociedades vão buscar, mas não é a voz definidora, compreende? Até poucas décadas atrás, as descobertas científicas precisavam passar pelo crivo da religião para serem validadas, gente. Galileu que o diga. Hoje, não mais. Até poucos anos, no Brasil, o adultério era um crime, com consequências penais, não sei se vocês sabiam disso. De onde que veio isso? É uma matriz religiosa. Ou seja, as religiões elas sempre influenciaram a distinção de bem e mal das sociedades. Isso vai se enfraquecendo na pós-modernidade com a secularização. Diante desse novo quadro, qual pergunta Luc Ferry quer responder? O que esperar? Se não há mais respostas prontas, dadas pelas estruturas institucionais religiosas que sempre monopolizaram as verdades absolutas. O que esperar se a religião que sempre dizia para a gente o que é o certo, o que é errado, o que é a verdade, o que é a mentira, ela perde esse poder de legitimação. Ao longo de suas obras, então, num resumo muito rápido, Luc Ferry trabalha a ideia de uma espiritualidade sem Deus, que é centrada no ser humano e na sua liberdade. E aqui ele apregou a transcendência do amor. Não, o que há de sagrado, o que há de divino no mundo, não é a figura de um Deus, seja como a gente nomeá-lo, Deus, Alá, Olorum, Krishna, Gadu. O que há de sagrado, o que há de divino no mundo, é onde nós conseguimos transcender pelo amor. Mas notem, essa transcendência pode ser vivida através dessa verticalidade, da religiosidade. Essa transcendência ela pode ser acessada através da figura ou de um relacionamento com uma deidade, com um Deus. Mas ela não se concentra só nesse lugar, porque essa mesma transcendência é vivida em elementos existenciais que a gente experimenta nessa vida.
contato com a natureza, as relações interpessoais, o contato com a arte, com a música, consigo mesmo. Ou seja, gente, a espiritualidade laica, ela traz a possibilidade, ela apresenta, na verdade, a possibilidade de uma transcendência, que ele chama de transcendência do amor, que não é exclusiva àquele que carrega ou que tem uma pertença religiosa, mas que está presente em todo aquele que consegue encontrar e nomear os sagrados da sua vida e transcender a partir daí. E é isso num fenômeno que a socióloga francesa, também francesa, Danielle Hervieux-Leguet, chama de bricolagem religiosa. O que é a bricolagem religiosa? É muito raro, também com o advento da pós-modernidade, aquelas pessoas que têm uma religião e vão até o final da sua religião sem se apropriar de elementos de outras religiões. É comum, e aqui eu faria uma caricatura, mas por favor, sem nenhum juízo de valor, tá? É só para a gente compreender melhor. É comum hoje em dia aquela senhora que é católica, apostólica, romana, devota dos seus santos. Mas quando o pastor está pregando lá na TV, ela pega um copo com água e coloca do lado da TV para ela abençoar a água, ela beber. E quando o negócio aperta, ela vai no terreiro de candomblé. Essa mulher acaba se utilizando de elementos de várias religiões que, por mais que não comuniquem entre si, para elas são significativos e atribuidores de sentido. Como fenômeno da pós-modernidade, a gente tem o que a gente chama de religião à la carte, onde os indivíduos, para formar a sua identidade religiosa, eles se acabam se utilizando. Quantos de nós aqui, gente, já não vimos, a gente entra na casa de alguma pessoa, tem um altar lá, e no altar tem Nossa Senhora, Buda, né, uma divindade ameríndia, e é isso, porque aquilo na verdade é como o indivíduo identifica a sua própria identidade religiosa. O nome disso é bricolagem religiosa. Ou seja, a espiritualidade ela tem um eixo vertical que diz respeito ao vínculo, ao relacionamento, à ligação do indivíduo com o divino, seja como ele nomeia esse divino, mas também tem um eixo horizontal que diz respeito a essa mesma relação do indivíduo com elementos existenciais do que a gente chama dessa transcendência que se dá na existência mesmo. O indivíduo pode vivenciar e acessar a sua espiritualidade pela religião, isso é legítimo, não tem nada de errado. O que ele não pode fazer é absolutizar essa experiência e dizer que para se falar de religião, de espiritualidade, tem que se lançar mão de categorias religiosas. Porque outros indivíduos vão viver aqui no que Elisete Leão chama da horizontalidade da espiritualidade, que é vivida nessa vida. Aqui a gente abre a possibilidade não só para falar da espiritualidade laica, mas por que não dizer da espiritualidade ateia? Se a espiritualidade é uma dimensão constitutivamente humana, como assim para se falar de espiritualidade alguém tem que ter a religião? Não. Basicamente tudo que eu estou falando aqui para vocês desde as 7h30, a poetisa Emily Dickinson vem e diz com um poema. Essa capacidade que os poetas têm, diferente de nós, os humanos, de dizer com poucas e belas palavras o que a gente precisa de muitas e complexas. Né? Alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso minhas asas. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, pregador admirável, e o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, eu encontro o tempo todo no quintal. Alguns guardam o domingo indo à igreja e está tudo bem, gente. É a experiência dele que continue, porque isso faz bem para ele que continue. Mas enquanto isso, outros têm um encontro com esse mesmo sagrado no quintal de sua casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Notem que uma experiência não é excludente da outra. As duas são experiências possíveis e atribuidoras de sentido. A transcendência, então, ela não é um conceito necessariamente religioso. É o professor Eimar Mourão Vasconcelos, no livro Espiritualidade do Trabalho em Saúde, quem afirma
que a transcendência está entorpecida por situações existenciais particulares. Ou seja, a gente transcende. A gente, quando fala de transcendência, geralmente a nossa tendência é pensar no imaterial, né, no invisível, no depois daqui. Não, gente. A gente vive momentos de transcendência nesta vida quando a gente encontra aquilo que é sagrado para a gente. É o Jean-Yves Leloup que conta um diálogo de um passante com 2 talhadores de pedra que trabalhavam na construção da Catedral de Notre-Dame em Paris. O forasteiro lhes pergunta o que eles estão fazendo. Um deles responde sem se importar: eu estou quebrando pedra. O outro diz com entusiasmo: estou construindo uma grande catedral. Notem que o trabalho era pesado e repetitivo para os dois, mas enquanto um quebrava pedra, o outro transcendia naquilo que fazia. Uma mesma atividade que pode ser realizada por 2 pessoas, mas de formas completamente distintas. Enquanto uma só troca curativo, a outra encontra sentido naquilo que faz. Enquanto uma só arruma as cadeiras para a reunião, a outra vê aquilo como uma missão. Eu trabalho no hospital, um dos hospitais que eu trabalho na cidade de Niterói, e a filha de uma paciente pediu para eu atender a sua mãe, e a queixa da filha é: Bruna, minha mãe está perdendo a sua espiritualidade. Eu poderia perguntar como é que se perde uma dimensão que faz parte da própria constituição humana, mas eu só virei para ela e perguntei assim: o que leva você a pensar isso? E ela me disse: olha, minha mãe, ela sempre foi muito católica, nunca faltava uma missa. E desde que ela internou aqui, eu coloco missa na TV para ela assistir, no canal da missa. Mais de umas semanas para cá, eu estou colocando o canal da missa, ela pede para tirar. Ela perdeu o interesse na missa. E a conclusão da filha: a minha mãe está perdendo a sua espiritualidade. Eu fui conhecer aquela paciente, tratando de sequelas pós-Covid, 10 meses internada, sendo 2 desses na terapia intensiva e agora finalmente na unidade de transição, transicionando para ir para casa. E lá pelas tantas, no meio do atendimento, eu perguntei a ela: dona fulana, conta para mim, quando a senhora está no seu cotidiano, fazendo as suas coisinhas no seu dia a dia, quais são aqueles momentos que você vive que são sagrados para você? Em outras palavras, eu estou perguntando: o que é sagrado para você? Ela começou a me contar uma história. Ela me disse que morava em São Gonçalo. Eu e minha família, a gente mora no mesmo quintal, sabe? Cada um tem sua casinha, meus filhos, minhas filhas, mas um quintal em comum. Quando dá a hora da novela, minhas filhas, minhas noras vão todas assistir novela e os netos vêm para minha casa para usar minha TV para jogar videogame. Nessa hora eu sempre vou para a cozinha para fazer pipoca e brigadeiro para eles. E eles sempre falam a mesma coisa: vovó, o brigadeiro da senhora é o melhor do mundo. E esse momento para mim é sagrado. Essa mulher não está perdendo a espiritualidade dela. Essa mulher, nesse momento de existência, ela está fazendo um trabalho de realocação do sagrado, que em um determinado momento, gente, estava numa pertença religiosa que vai voltar. Isso para dizer que a religiosidade, ela respeita as oscilações da existência, como todas as outras dimensões. Uma forma bonitinha para dizer que ninguém é 100% religioso a vida inteira, que isso oscila. Mas agora, depois de 10 meses internada, o sagrado dela estava na pipoca e o brigadeiro, porque essa altura não eram mais a pipoca e o brigadeiro. A pipoca e o brigadeiro eram a transubstancialização daquilo que é sagrado, que é a presença dos netos. E depois de tanto tempo longe de casa, ela só queria viver o sagrado dela. Sentada no sofá, olhando para a TV, mesmo sem entender nada do que está passando lá, mas comendo o melhor brigadeiro do mundo, ao lado das melhores companhias do mundo. Coisa de que não tem o que fazer, né? Ficar procurando artigo no PubMed para passar o tempo. Eu vi um artigo recentemente não, tem um ano mais ou menos,
que dizia que cada indivíduo, para ter uma vida saudável, ele precisa ter no mínimo 7 sagrados na vida. Eu não sei como é que eles chegaram nessa conta dos 7, não. Só sei que eu comecei a contar os meus, assim. Eu já falei para vocês aqui, a música é um sagrado na minha vida. A natureza também, né? Mas quando eu recorro aos sagrados da minha vida? Porque, por exemplo, eu comecei a recorrer, eu quero falar da minha vida, não de vocês, mas eu comecei a perceber que tinha um ano que eu não pegava no meu violão. Eu moro a 2 quadras da praia, mas eu não ia na praia. Os sagrados da minha vida, que as relações que são sagradas para mim, eu recorria só quando chegava ao limite máximo de exaustão. E não como algo que fortalece no dia a dia, não como fuga da realidade, mas viver os nossos sagrados, que seja comer a pipoca e brigadeiro com os nossos netos, que seja tocar violão, que seja o show com os amigos e amigas, que seja as reuniões no bar, mas viver os momentos sagrados da nossa vida, não no momento de perrengue, mas para dar força para a gente poder atravessar a nossa existência. O que é sagrado para você? Essa mudança de paradigma tão necessária do modelo biomédico que limita o real, aquilo que pode ser medido, para o modelo psicossócio-espiritual que cuida da perspectiva integral do indivíduo. Notem aqui, gente, enquanto a gente estiver no modelo biomédico, a única coisa que importa na vida do Matorino é o controle medicamentoso. Se a gente está no modelo psicossócio-espiritual, a gente vai perceber que é impossível falar da vida do Matorino sem falar de poesia, porque a vida dele se confunde com poesia. Se algum dia eu ficar doente, gente, é impossível falar da minha vida sem incluir a música, porque a minha vida se confunde com a música. Porque quando o indivíduo fica doente, não é só o corpo que adoece. É um indivíduo que tem toda uma biografia que ele carrega com ele, que precisa ser valorizado também nesse momento da existência. Dr. Freud, que dizia que ia chegar o dia que ia ter um especialista para cuidar do dedo mindinho do pé direito em Paris e outro para cuidar do dedo mindinho do pé esquerdo em Viena, que a gente ia fragmentar tanto o indivíduo em órgãos, tecidos e células que a gente ia esquecer do ser. E talvez a gente chegou a esse momento, né? Já em 1997, esse pai denunciava a respeito do tratamento ao seu filho. Havia muitas pessoas cuidando de diferentes partes de Jack, mas ninguém cuidando do Jack. Havia cada um olhando uma parte diferente do exame das taxas, mas o ser humano talvez era simplesmente mais uma doralice, sendo tocada no corpo, mas não escutada as angústias e as urgências da alma. Embora estejamos cada vez mais conscientes da importância da dimensão espiritual nos tratamentos em saúde, ainda são raros os lugares onde o acompanhamento espiritual faz parte do tratamento global da pessoa. É como o sofrimento espiritual, que é oriundo da ausência de sentido, não tivesse estatuto nem legitimidade no nosso mundo. Se a espiritualidade está nas demandas de sentido da existência, o sofrimento espiritual é o que constitua o médico psiquiatra Viktor Frankl. O sofrimento espiritual é o sofrimento de não se encontrar sentido na vida. É o sofrimento de se viver na futilidade absurda. É o sofrimento de não se encontrar agentes que transmutem a existência num palco derradeiro de sentidos. É o sofrimento de se viver a vida parecendo que a gente não encontra nada de dar vontade de viver. Parece que a gente está vivendo só para cumprir tabela, só para cumprir rotina, mas a gente não acha nada que nos traga de fato vontade de viver. E não necessariamente o indivíduo precisa estar com alguma doença para sofrer o sofrimento espiritual. Mas o que o Viktor Frankl alerta é que invariavelmente o sofrimento espiritual vai levar ao que ele chama das doenças noogênicas, que são as doenças provenientes do espírito. Não que o espírito adoeça, mas essas doenças vêm do sofrimento de não se encontrar sentido na própria vida. Algumas dicas importantes, né? Quando a gente lida
com o sofrimento existencial do outro. Considerar o valor do silêncio mais do que as palavras na busca por compreensão e enfrentamento. Eu gosto dos teóricos que eles costumam dizer em forma bonitinha coisa que a gente diz de forma escrachada, né? Por exemplo, Ludwig Wittgenstein diz que sobre aquilo que não se pode falar é melhor se calar, que é uma forma bonitinha de mandar a gente calar a boca, né? A gente tem medo do silêncio, gente. A prova disso é elevador. Você entra no elevador com um desconhecido, né? É uma tortura, né? A gente já sai passando assunto porque aquele silêncio parece tortura a gente. O Rubem tem um texto dele bonito quando ele fala de amizade, que olha como ele diz: amigos, pessoas em cuja presença não é preciso falar. Sabe que assim eu reconheço quem é próximo, que eu tenho intimidade? Eu posso simplesmente ficar ao lado dessa pessoa, curtindo a presença, e o silêncio não me incomoda. Considere ficar em silêncio. Segundo, perguntas complexas não permitem respostas simples. Você quer ouvir baboseira? O dia que você acordar assim, quero ouvir baboseira, eu vou te dar uma dica: vai em velório. Sabe por quê, gente? Porque a gente está há 2 séculos em velório, repetindo as mesmas frases que não confortam ninguém, mas porque em algum momento alguém disse que a gente tem que falar alguma coisa, a gente está lá dizendo: ele está num lugar melhor, Deus sabe o que faz. Mas estava doendo, sofrendo tanto também, né? Mas Bruno, o que fala? Não fala. Não fala. Fica do lado, oferece o ombro. Mas sobretudo no ambiente religioso, algo que a gente tem a mania é de lidar com a complexidade existencial do outro, utilizando nossas frases clichês pré-fabricadas, como se as frases pré-fabricadas nossas se enquadrassem à realidade existencial do outro. Não, mas Deus está no controle. Gente, clichê. Clichê. Se a gente não tiver coragem de nos abrir para adentrar e ouvir o outro, na complexidade existencial do outro, a gente vai ficar repetindo clichê que na verdade não conforta o outro, mas conforta ou conforma a nossa consciência, porque a gente quer falar alguma coisa. Lembro uma vez no INCA, quando eu cheguei, me apresentei para a paciente, ela me disse assim: você quer me ajudar? Então me ajuda respondendo só uma coisa: onde está Deus? Onde está Deus? Está pensando, está falando muito bem, cara? Eu sou teólogo formado, eu sou doutor em filosofia, eu tenho um aparato teórico para responder essa mulher onde é que está Deus, mas não é essa a pergunta dela. E eu ousei dar mais um passo em direção a ela e falar: dona fulana, eu quero tentar te responder da melhor forma possível na sua pergunta, mas para isso eu preciso entender de onde vem sua pergunta. A senhora pode me contar um pouquinho a sua história, para eu tentar entender de onde vem a sua pergunta? E fazendo curto uma longa história. O pai dela teve câncer, ela foi cuidadora do pai e o pai morreu. A mãe teve câncer, ela foi cuidadora da mãe, a mãe morreu. O marido teve câncer, ela foi cuidadora do marido, o marido morreu. A filha estava com câncer. Enquanto ela estava cuidando da filha no hospital, ela descobriu que ela estava com câncer. E agora estava ela no INCA internada com câncer no hospital, a filha internada em outro hospital no Mário Coelho com câncer, e ninguém para cuidar dos dois. E é nesse quadro que ela vira para mim e diz assim: onde está Deus? A minha teologia não me preparou para isso, gente. Eu não tenho resposta pré-fabricada, nenhum clichê que vai dar conta dessa realidade existencial dela. Se eu não descer do salto, e aqui o salto eu estou chamando os meus conceitos, os meus próprios conceitos, para entender essa realidade do outro, perguntas complexas não permitem respostas simples. Por isso fujam do ímpeto de sempre querer dar resposta para o outro, só para não ficar sem resposta. Aprenda diante da complexidade da pergunta também reconhecer: também não sei. Mas mesmo sabendo, eu estou aqui. E sozinho você não vai ficar. Forneça informações técnicas e científicas, avançando nas informações conforme necessário,
levante crenças, esperanças, desejos e angústias, permitindo o binômio ciência e subjetividade, porque isso sempre parte do outro, né? O trabalho que eu faço de assistência espiritual, diferente do que eu imaginava que ia ser lá no meu primeiro ano, né, na capelania hospitalar, não é um trabalho de convencimento religioso. Mas eu fui estudar ciência da religião para entender um pouco outras matrizes religiosas, porque eu sempre ouço o outro, e a partir da religião dele, identificando que a religião é um elemento de enfrentamento na vida dele, eu vou utilizar elementos da religião dele para poder auxiliá-lo. Mas se surgem outras demandas para além das religiosas, eu vou tentar acolhê-las também, e aí eu utilizo outras técnicas da logoterapia do Viktor Frankl, a terapia do sentido da vida. Mas o que importa aqui, gente, não é convencer o outro da minha religião. A religião pode ser bom para mim, mas não, né? O Leonardo Boff conta que uma vez ele estava numa mesa de debates lá na Alemanha, um evento, né? Eu estava na mesa, um evento sobre religião, ele era um dos debatedores, e sentado ao lado dele estava um camarada, eu não sei se já ouviu falar o nome dele, mas ele se chama Dalai Lama. E aí, no momento de intervalo, Leonardo ficou caçando algum assunto, só para puxar a conversa com o Dalai Lama, sabe? Só para dizer que conversou com o Dalai Lama, e disse assim: Dalai Lama, qual é a melhor religião? E Dalai Lama olhou para ele e respondeu: a melhor religião é aquela que faz de você alguém melhor. Nossa, Dalai Lama. Que tem sistemas religiosos, sim, que auxiliam a transformar algumas pessoas em pessoas mais humanas e altruístas, mas esses mesmos sistemas são capazes de transformar outras pessoas em pessoas mais intolerantes e preconceituosas. Existia um tempo que eu achava que todo mundo tinha que vir para a minha religião, até que eu percebi que tinha muita gente da religião que eu professava na época, gente, que usava a religião para tripudiar do outro, para explorar o outro. Hoje eu não quero que todo mundo venha para a minha religião, eu quero que cada um se encontre num sistema que traga sentido para ele, que o transforme em alguém melhor, ou numa não religião também, porque a religião não é obrigatória para se viver, mas encontre valores de vida que norteiem a sua existência. Entenda que, independente daquilo que você acredite, tá? Da sua crença pessoal, Deus pode ser importante para o enfrentamento da realidade do outro. Por isso, não desvalorizar essa dimensão, né? Eu tenho brincado, doutor Roberto, que nos hospitais que eu trabalho, eu tenho a preocupação da fé se tornar metástase moderna. Porque está assim, o paciente internou, gente, o paciente está com fé, chama o Bruno, corre, como se fosse um absurdo ter fé, né? E como se o meu trabalho fosse chegar lá para acabar com a fé do paciente. Hoje eu atendi um paciente do INCA pela assistência domiciliar, eu estava com um estagiário, e quando ele saiu, o primeiro comentário para ele foi o seguinte: deixa eu te falar uma coisa a respeito dessa visita. Sobre tudo isso que a gente ouviu aqui, só sobrou a fé. Se a gente tirar a fé deles, a gente tira tudo. Porque só sobrou a fé. Valorize espaços sagrados para a construção de sentido. Explore símbolos e imagens que fazem parte da experiência de conexão do paciente. E identifique os seus significados. Queria indicar um livro, que é um livro que eu penso muito naquilo que eu faço nos hospitais, a unidade 4 do INCA, que é a unidade de cuidados paliativos do Instituto. E esse livro sempre me inspira muito. O Dr. Derek Doyle tem uma sacada tremenda nesse livro, chamado Bilhete de Plataforma. O que é um bilhete de plataforma? Imagine que você vai fazer alguém vai fazer uma viagem de trem. Essa pessoa tem a passagem que dá direito a ela não só de viajar, mas de acessar a plataforma de embarque. Eu não vou viajar. Por isso eu não tenho a passagem. Mas eu quero acompanhar essa pessoa até a plataforma de embarque, seja para ajudá-la a carregar suas bagagens, seja para me despedir. Então eu vou na bilheteria e compro um bilhete de plataforma. Isso funciona na rodoviária do Novo Rio ainda, né? Você compra um bilhete de plataforma. Não me dá o direito de viajar, mas me dá o direito de acompanhar essa pessoa até a plataforma de embarque. Derek Doyle percebeu ao longo do seu lidar com pacientes em cuidados paliativos que havia comprado um bilhete de plataforma. Eu me atrevo a dizer que há 20 anos atrás na minha vida eu comprei um bilhete de plataforma. Mas todo mundo aqui que trabalha na área da saúde comprou um bilhete de plataforma, onde muitas vezes a gente acompanha o paciente até a plataforma de embarque, seja para ajudá-lo a carregar suas cargas, seja para nos despedir.
Mas essa viagem é dele, não nossa. Por isso ele vai, a gente vai ficar. Por vezes a gente vai sentir saudade, como eu sinto do Matorinho e de tantos outros. Por vezes a gente vai até chorar. Mas a gente vai enxugar as nossas lágrimas, voltar pelo mesmo caminho, para quem sabe ajudar tantos e tantos outros pacientes a trilhar esse mesmo caminho até a plataforma de embarque. Semana curta e cansativa, coração agitado, mente num turbilhão. Deus hoje resolveu me visitar. Ele tinha um corpo franzino, rosto marcado pelo sol, mãos com sutil aspereza de quem trabalhou pesado a vida toda, e um cheiro de lavanda misturado com as cinzas de um fogão de lenha. Ele falava de um jeito bonito e simples, arrastado e vindo lá do Goiás. Vestia a melhor roupa que tinha, colorida, bem cuidada, mas respingada na sopa que serviram antes da consulta. O sapato de algodão listrado não combinava com a blusa florida. Mas ele era Deus e podia tudo. Seus olhos fugiam dos meus. Como podia Deus se fazer pequeno assim? Logo lembrei que ele sabe muito bem fazer isso. Lembrei que ele foi homem, é pão e será sempre grande, pequeno Deus. Parecia envergonhado, ansioso pela notícia, infelizmente não tão boa. Estava cansado da viagem, da sala de espera lotada e de anos de luta contra o câncer. Diante da grandeza à minha frente, aumentei minha pequenez, para que pudesse caber na menor brecha que eu usei adentrar naquela vida. A doença mudou, progrediu e voltou a maltratar. Aquele remédio que tanto cansava e nauseava aqueles poucos quilos tão frágeis, se faria necessário mais uma vez. Mas doutor, não diga isso. Seu rosto se entristeceu, enquanto me doeu ver Deus sendo gente ali diante de mim. Dona Socorro, não fica triste. O doutor que tem o coração mole pode chorar. Olhou para mim e pude ver o brilho dos olhos sábios dizendo: vou chorar em casa para o senhor não olhar. Como aquilo me engrandecia. Como pode Deus me visitar assim? Ali acabou meu cansaço, ali só coube emoção. Examinei aquele corpo pequeno, coração forte e barulhento, pulmões que sopraram em mim o sopro da vida, e contemplei o mais belo sorriso com as cócegas geradas ao palpar seu abdômen. Pensava comigo o quanto eu queria com minha mão retirar cada um daqueles tumores, e ao mesmo tempo me emocionava, porque com aquela visita Deus retirava cada um dos meus, não físicos. Minha prescrição seria o que menos importava ali, mas assim mesmo a fiz. Dona Socorro, vou prescrever aquele remédio chatinho, mas para tentar controlar a doença da senhora. Humilde respondeu: é o jeito. No final de tudo, depois de eternos poucos minutos de graça, Deus olhou para mim e disse: doutor, o resto pode estar doente e não prestar, mas meu coração é grande e bom. Deus, que coração! Já emocionado, apenas pedi um abraço e agradeci por tudo aquilo. Ganhei mais. Ganhei uma foto, um carinho no rosto e a certeza de que Deus sempre está comigo e sempre me visita de diversas formas. Hoje Ele me visitou, me curou e me deu força para continuar. Ironicamente saiu daquela sala e falou: fica com Deus, doutor. Estive com Ele, Dona Socorro. Obrigado, gente. Era isso. Muito obrigado, Bruno. Nós temos uns minutinhos aqui para algumas perguntas. Acho que uma apresentação que nos deixa elevados, né? Nos deixa sensibilizados. Parece que a espiritualidade da casa até aumenta, né? Tão bela e singela que foi essa apresentação. Quem gostaria de fazer uma pergunta, compartilhar uma experiência aqui com o Bruno? Estou pescando uns olhares aqui, aí o microfone está aberto. Eu vou tirar
curiosidade, não precisa propor, não precisa ajudar. Não, tenho uma curiosidade, assim, se em determinados contextos de abordagem é possível, no escopo do seu trabalho, sugerir que a pessoa frequente a religião dela, volte a frequentar, como é que é isso? Você acha positivo, né? Porque um familiar, etc., ou não é adequado? É uma pergunta. A gente, vou falar do escopo do meu trabalho, né, conforme foi a sua pergunta, de acordo com o enunciado. A gente nunca leva uma religião diferente daquela que o paciente professa. Nunca, em hipótese alguma. Eu vou recomendar a ele algo que está fora da religião dele. Mas quando a gente faz um processo de anamnese espiritual e a gente levanta a importância da religião na vida dele, dependendo o papel que a religião que ele professa, o papel que ela ocupa, a gente pode sim orientá-lo, né, dentro da religião dele e dos ritos da própria religião. O que a gente não pode é trazer da nossa religião, né? Então assim, mas dentro da religião dele, se aquilo faz um bem para ele, né, eu sempre vou trabalhar a partir das categorias da própria religião do paciente. Mas sim, a resposta é sim. É interessante que a gente já comentou aqui pelo estudo de acompanhamento das enfermeiras dos Estados Unidos, eles correlacionaram o número de vezes da frequência religiosa e uma redução de até 30% de morte por câncer, por doença cardiovascular. E na discussão, os próprios autores dizem que isso não significa que a gente deva prescrever a frequência religiosa. Mas se o indivíduo tem, ou a família tem, ou o cuidador tem, que a gente lance mão desta informação para que ela mesma tome a decisão e tome a iniciativa. Né? Então, é trabalhar a favor, né? Nunca ter o conflito, isso todos os autores, mesmo aqui hoje a apresentação, ela foi filosófica, né? Ela foi metafísica, transcendental, e é legal que tudo que você apresentou, né, Bruno? Quando a gente vai num rigor de um artigo científico, está tudo lá. Diz que não é para prescrever oração, mas se te pedirem para orar junto, você pode orar e por aí vai. Né? O Luiz Felipe vai fazer uma pergunta bem rápida, porque a plateia está bem animada aqui. Bruno, eu também sou mineiro. E o mineiro, às vezes, é um pouco desconfiado. Você vê nas pessoas, quando você vai fazer uma aproximação, alguma desconfiança nessas pessoas? É uma primeira pergunta. A segunda, os cuidados paliativos, nós temos pessoas resignadas com a doença e pessoas com grande revolta. Qual é o percentual, na sua experiência, que você verifica quando a pessoa já está no instituto de câncer, que já sabe que está ali com um tratamento difícil? Qual é o percentual que você vê de pessoas resignadas e pessoas completamente irritadas com o quadro dela? Então, a primeira questão, né, sobre a aceitação, né, das pessoas, algo essencial que eu fiz assim que eu entrei no INCA e nessa unidade que eu trabalho, porque assim, o Dr. Roberto sabe, né, do que eu estou falando, da forma como eu realizo aqui nos hospitais é uma forma bem diferente. Assim. Se a gente for olhar 90% por estatísticas minhas do trabalho de capelania que é realizado no Brasil, é um trabalho religioso. É um trabalho que tem o padre, né, que me perguntou, o padre católico, ou o pastor que também é capelão, e é um trabalho focado na sua religião. Eu utilizo muito a literatura que vem do William Braid, dos Estados Unidos, outros autores e tal. Então, assim, algo que eu fiz no início primeiro, passar a visão daquilo que é o meu trabalho para a equipe e para a comunidade hospitalar. Então, assim, em todos os hospitais que eu trabalho, quando o paciente entra e recebe todas as informações numa primeira conferência sobre o hospital, nessa primeira conferência tem informação de como funciona o serviço de assistência espiritual também.
E a gente deixa claro, se a pessoa tiver um líder religioso e quiser trazer, pode trazer, não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Mas o nosso trabalho é um trabalho diferente de um ministro religioso ir. Então, se apresenta, dizendo que eu sou filósofo e tudo isso. Todo paciente, primeira vez, doutor, eu vou atender, e na primeira vez de atendimento eu aplico um instrumento de anamnese espiritual, que nos hospitais eu estou aplicando o HOPE, que é um dos instrumentos que a gente adotou. Então, eu aplico esse instrumento. Para aplicar o instrumento, eu me apresento. E a forma que eu me apresento é a seguinte. Olá, Roberto, meu nome é Bruno, trabalho aqui no hospital. A gente entende aqui no hospital que, para além dessa dimensão física do nosso corpo, todos nós, independente da religião, temos uma espiritualidade com a gente. E tem momentos que a gente quer conversar, Roberto, não é sobre a dosagem da medicação. A gente quer conversar sobre a nossa fé, sobre a esperança, sobre o sentido na vida. Eu sou filósofo, eu sou cientista das religiões, pesquiso diversas religiões. E, em primeiro lugar, eu quero me colocar à disposição de você. Se em algum momento esses temas surgirem, é só você pedir qualquer pessoa daqui para me chamar, que eu vou me fazer presente. Ficou claro? Ficou claro? Ou seja, eu estou expondo as razões e por que me chamam, né, nesse caso. Então, diante dessa apresentação que vai por escrito também nas conferências, a aceitação era muito grande. Assim. Na rede particular que eu trabalho, eu lembro o primeiro dia meu de atendimento, primeiro dia quando a rede me contratou, eu cheguei em uma das unidades, uma profissional me deu uma lista com nome de pacientes para eu não atender. Opa, comecei bem aqui, né? Aí eu falei, só por curiosidade, esse primeiro nome aqui, por que não é para atender? Ela falou, porque ele é pastor, então ele não precisa. Na cabeça dela, porque o paciente é pastor, ele não tem demandas espirituais. Só que o que eu me toquei nisso? A responsabilidade não é dela, porque ela não foi formada para isso. Na formação profissional de saúde não tem isso. Eu voltei na direção do hospital e falei, eu estou nova exigência para eu trabalhar aqui. A espiritualidade precisa fazer parte da educação continuada do hospital. Então, assim, os cursos que, eu preciso dizer, eu vendo na internet, que eu preparei, né, os cursos, eu tenho cursos ancorados na Hotmart que eu vendo, a rede que eu trabalho, os profissionais têm de graça no nosso sistema de educação continuada. Porque eu tento a todo custo ferramentar a equipe para saber, no mínimo, identificar o que é um sofrimento espiritual, saber quando encaminhar, saber como acolher, né? Saber quando é encaminhar para o especialista da assistência espiritual, porque não todo caso é caso de capelão, né? Assistência espiritual ou cuidado espiritual é uma responsabilidade de todo profissional da saúde, é isso que a gente tenta passar nesses hospitais. Agora, indo para a segunda questão, tem um autor chamado Stanley Jones, que eu não leio há muito tempo, mas eu li no início da minha carreira, digamos assim. Ele diz que não há nada que faça as pessoas clamarem mais aos céus do que a dor e o sofrimento. E eu preciso dizer que essa é uma verdade. Assim. Então, falando da prática, assim, eu encontro muito mais pessoas que, diante do agravamento do caso, elas se abrem, inclusive para várias possibilidades, várias religiões, que quer ouvir, quer experimentar, do que aquelas que se revoltam. E aqui eu não estou dizendo que não existem aquelas que se revoltam, existem sim. Mas tentando chutar a questão da proporção que você falou, eu diria que é muito maior a quantidade de pacientes que nesse quadro, eles se abrem mais para as possibilidades religiosas, possibilidades que surgem, do que uma revolta, assim. Mas também existe esse quadro, né, uma revolta. Sim. Achei muito interessante. O termo é bricagem. Bricolagem religiosa. Eu achei muito interessante, eu não conhecia esse termo. E é algo que a gente percebe muito. E assim, a sua perspectiva aqui é de quem está recebendo uma pessoa numa instituição de saúde. Mas a gente fazendo um paralelo, você tem também sua filiação religiosa, e aqui as pessoas aqui que frequentam também, dentro das instituições religiosas, seja de qual religião for, essas pessoas também vão chegar. Pessoas que têm sua filiação religiosa, mas que também buscam por práticas na hora do seu sofrimento. Cada um está torcendo por um time. Faz parte da constituição humana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aqui tem pessoas que são profissionais de saúde ou não, e esses que não são, por vezes acolhem também aqui no espaço, né, que é universalista. Então a gente tem muito orgulho disso. A Lame Carioca, né, embora uma associação médico-espírita,
sua sede é numa instituição universalista e entende que a gente precisa acolher as pessoas como elas chegam, né? E a importância de capacitar as pessoas a isso. E assim, uma instituição de saúde, isso parece mais fácil, segue ciência, mas quando a gente une as ciências, as evidências científicas, à prática religiosa, como isso pode avançar também, né? Conjuntamente. Tem um artigo que fala sobre a ciência, a espiritualidade da ciência, né? Acho que é por aí. Robson Pinheiro diz assim, a ciência do espírito é o espírito da ciência. Ou seja, o que você vai procurar explicar, não é, do espírito é realmente o espírito da ciência, de você construir isso tudo. Né? É isso aí. Eu tive uma paciente uma vez que ela falava comigo, eu sou cristólica. Bagaça é essa, cristólica? E aí ela riu e falou, não, é que meu pastor já sabe que eu sou lá da igreja dele, mas sou devota de Nossa Senhora e ninguém tira ela da minha vida, que eu sou devota. E ela era católica, se converteu para a igreja evangélica, mas tem uma devoção a Nossa Senhora e falou assim, o pastor dela que lute, cara, né? É uma bricolagem, né? E as pessoas, a gente precisa entender, gente, que isso é um fenômeno da pós-modernidade, aqui não é uma questão de que a gente está, eu discordo ou eu concordo, não, a gente vai ver cada vez mais, está posto. Eu lembro, né, só para exemplificar, Bárbara, eu lembro uma vez, fui atender uma paciente na assistência domiciliar, história boa, tá ela deitada na cama, de um lado da cama havia uma mesa com alguns cristais alinhados, do outro lado da cama outra mesa com um altar e diversas imagens de santos, e no meio dos santos 2 bonequinhos da Peppa Pig. E agora, né? Aí eu fui conversar com aquela mulher, mais pela curiosidade que pelo atendimento, que eu queria saber do que se tratava. E ela me explicou que acreditava muito na energia dos cristais, por isso os cristais alinhados de um lado da cama. Mas de origem católica, devota de muitos santos, por isso os santos, às quais ela era devota, do outro lado da cama. Aí a perguntinha que não queria calar, né? E as Peppa Pig? Ela disse que a netinha foi visitá-la, achou 2 santinhos bonitinhos, queria levar consigo, e ela disse, você pode até levar, mas tem que deixar alguma coisa no lugar. A netinha pegou 2 bonequinhos da Peppa Pig e colocou no lugar. A partir desse momento se tornou sagrado, não pela Peppa Pig em cima do lugar onde veio, porque veio de uma relação sagrada. Então a gente precisa entender que a bricolagem tem muito disso, né? E a gente não faz ideia, porque o símbolo, gente, na sociologia a gente diz que o símbolo sempre aponta para algo que é maior do que ele próprio, né? Sempre aponta para algo que é maior do que ele próprio. Quando você olha para uma cruz, né? Não é a cruz em si, né? A cruz está apontando para uma mensagem que é maior que ela, né? Uma imagem, uma foto, sempre está apontando para algo que é maior. Então, muitas vezes os indivíduos, eles utilizam símbolos, é porque aquilo tem um significado para a sua vida, né? E ele acaba formando a sua bricolagem, se utilizando de várias dessas simbologias. Vamos aproveitar um pouco e perguntar a você. Você comentou o aspecto da capelania confessional, muito relacionado à instituição, que tem uma outra coordenação. E o aspecto, assim, que a gente discute muito, de que ela seja mais holística, mais universal, né? E também, uma coisa que a gente discute, que o americano tem uma proposta de capelania que é muito difícil aqui para a gente no Brasil. No seu dia a dia de trabalho, quantas vezes você é acionado pelos profissionais que estão cuidando, né, e que identificam essa demanda? Porque uma das coisas que se diz também é assim, né, esse trabalho do acolhimento espiritual, do suporte espiritual, toda a equipe de saúde tem que estar com esse treinamento, tem que estar sintonizado, tem que dar uma parte desse suporte. Então, assim, como funciona, o quanto, né, você já consegue ter uma rede atenta, um profissional que saiba diferenciar de um item de identificação, sexo, procedência e tal, de uma identidade, né, espiritual. Perfeito, Roberto. Primeiro, assim, ao longo desses anos, que a nossa realidade é outra de fato, né, do que outros países, foi muito erro e acerto, assim. Mas hoje, o que eu consegui foi colocar isso dentro do TASI. TASI é o prontuário eletrônico, né, que a gente utiliza na maioria dos
nos hospitais que eu trabalho, mas existem outros nomes, mas TASI é o nome do programa, que é o prontuário digital, né? Que hoje não é mais físico, é no computador. Então, o que eu consegui inserir no TASI? Quando o profissional de saúde ele faz um atendimento ao paciente que está evoluindo, vai ter lá um tópico de parecer para assistência espiritual, onde ele vai, claro, a gente tem treinamento através das sessões clínicas que a gente tem na rede. Eu dou treinamento de espiritualidade para os profissionais. Além disso, eu tenho aulas gravadas, que a gente tem uma plataforma de treinamento chamada Nidu, que quando o profissional entra nessa rede, ele passa por aulas gravadas. Eu tenho aulas gravadas de espiritualidade que o novo profissional vai entrar e vai fazer. Além de, anualmente, a gente ter essas atividades, a gente tenta treinar esse profissional. Mas no próprio prontuário digital a gente conseguiu inserir, e aí a pessoa coloca lá, esse paciente eu estou solicitando parecer para assistência espiritual. Quando eu chego e abro o meu TASI, já aparece o alerta para mim de quais foram os pacientes que foram solicitados, quem foi o profissional que solicitou e a razão por que cada profissional solicitou. Então eu dou prioridade para esses atendimentos que foram solicitados pela equipe. Como eu hoje trabalho no INCA, eu tenho uma equipe, né? Mas, por exemplo, na rede particular, são 3 hospitais e eu sou uma pessoa só, basicamente eu dou conta só dos atendimentos que foram solicitados. Eu não tenho conseguido fazer busca ativa, né? Mas no INCA, como a gente tem uma equipe, eu coordeno a equipe lá, a gente consegue fazer busca ativa. Uma última pergunta. Ao longo desses 20 anos, a assistência, a demanda da assistência, ela tem aumentado? É uma percepção? Assim, as pessoas estão buscando mais a espiritualidade? Sem sombra de dúvida. Sobretudo por conta de uma percepção maior daquilo que é a dimensão espiritual, assim, né? Por quê? Porque há alguns anos, quando a gente falava de capelania, geralmente imaginava o padre que chegava para dar extrema-unção na hora da morte, né? O capelão está vindo. Uma vez eu não uso mais, mas eu usava no crachá capelão no início, né? E usei acentos novamente. E eu entrei no quarto e o paciente olhou para mim, leu meu crachá e falou: mas eu estou tão mal assim, né? Porque está associada à imagem que a gente tem do capelão padre que chega para dar extrema-unção na hora da morte. Com a evolução, inclusive, da mentalidade, as pessoas compreendendo melhor, essas requisições elas são maiores também, né? Então, hoje, tem algumas pessoas na rede particular que eu trabalho que internam lá, e internam dizendo: a gente ficou sabendo que aqui tem um assistente espiritual e a gente internou porque a gente quer acompanhamento com ele também, por causa do nosso familiar, por causa do próprio paciente falando isso. Então, tem aumentado bastante essa demanda, mas uma grande questão que tem envolvido nisso para isso que eu realizo, não existe formação no Brasil, não existe. Você quer buscar um psicólogo, você vai no curso de psicologia, está trabalhando no hospital. Um médico vai no curso de medicina. Um assistente espiritual você caça onde? Não tem formação. Se você entrar na internet, você vai achar milhões de cursos de capelania, que é um curso de um final de semana e que você recebe uma carteirinha dizendo que você tem autorização para entrar no hospital. Além de ser mentira isso, um curso de uma semana não capacita ninguém. Num final de semana, capacita ninguém. Nem se for de uma semana, não capacita ninguém. Então, existe um movimento que tem sido feito de formação de assistentes espirituais e tudo, mas novamente é o que eu quero dizer. O que a literatura vai dizer é que o capelão, o assistente espiritual, é assistência espiritual especializada, que são para casos específicos. Mas o acolhimento espiritual é um dever de todo profissional de saúde. Então, isso deve ser fomentado no campo da saúde, porque o profissional de saúde ele precisa se conscientizar do papel dele nisso. Claro, gente, o parecer é como se fosse assim: é um cardiologista que está atendendo e vai falar: opa, precisa de um neuro, vou fazer um pedido de parecer para o neuro. Porque ele compreende, não é decreto nenhum do Dr. Roberto como cardiologista reconhecer que não é a área dele. Da mesma forma, alguém está atendendo um paciente, identifica demandas que precisa de um assistente espiritual. Então, faz uma solicitação para mim, mas são demandas específicas, mas não necessariamente é um trabalho que está resolvido porque tem um capelão no hospital e vai atender tudo. Não é assim, né? Então, são para demandas bem específicas mesmo. Eu ia ficar muito mais tempo aqui, né? Tão bom. Está aqui o endereço do Bruno para a gente poder acompanhar. Está lançando o livro também para a gente, né, fazer uma atualização.
Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que a gente vai, de alguma maneira, trazê-lo outras vezes aqui, que foi realmente excelente. Eu queria passar. Quando é o lançamento do livro? Então, esse livro que o Dr. Roberto está se relatando é um livro que eu escrevi junto com o Dr. Anelice Fonseca, que é da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sobre espiritualidade de saúde. Então, ele, na verdade, foi lançado no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que foi na última semana, mas eu estava contando ao Dr. Roberto, eu tive um cálculo renal no dia e não pude ir no lançamento. Mas a gente vai marcar numa livraria, depois eu vou anunciar ainda nas redes sociais. Não, e você, a gente pode marcar para você fazer o lançamento aqui. A gente pode começar depois. A gente vê para o ano que vem, a gente marca aqui. A gente pode. Você vem, inclusive, a gente programa aqui, você dá uma palestra curta numa sexta-feira, uma palestra de uma meia hora, a gente combina uma sexta-feira, você vem no dia da nossa atividade e depois você faz o lançamento do livro aqui. Vamos conversar sobre isso, tá? É um prazer. E obrigado por ter me permitido um capítulo. Muito obrigado. Isso. Vamos passar para fazer. Essa palestra foi uma prece. Espero que tenha, foi para mim, espero que tenha sido assim para vocês também. Com ela aprendemos que muitas vezes não precisamos ao menos elevar nossos pensamentos a Jesus ou a Deus. Por vezes aquele momento ao longo do nosso dia que nós paramos para lembrar de um momento especial em família, na hora de montar uma árvore de Natal, na hora de comer um brigadeiro da avó, na hora de abraçar os nossos filhos, os nossos netos, de lembrar as histórias engraçadas daqueles que não estão mais aqui. É o sagrado em nós. E aí percebemos como precisamos de tão pouco, para cuidar da nossa espiritualidade, da nossa saúde e das nossas relações. Mestre Jesus, nos perdoe por complicarmos tanto algumas vezes. E obrigada pelo seu exemplo de simplicidade. Possamos voltar para as nossas casas com essas recordações de que o simples também funciona, com as poesias do Senhor e com tantas histórias modestas, felizes e sagradas que ouvimos hoje. Assim seja.